Muito boa tarde, Srs. Deputados. No âmbito da proposta de lei do Governo, que autoriza o Governo a alterar diversas disposições do Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei nº 73/2010, de 21 de junho, procedendo ainda à revogação do número 11 do artigo 90º do mesmo Código, temos connosco o Sr. Engenheiro Jaime Braga, Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Produtores de Biocombustíveis. Irá ter a palavra o Sr. Deputado Alberto Fonseca, do PSD. Faz favor, tem 3 minutos. PSD, sim. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Engenheiro Jaime Braga, agradeço a disponibilidade para cá vir. Portanto, isto de facto resulta aqui de um pedido do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, no âmbito da apreciação na especialidade desta proposta de lei do Governo, em que pedimos que baixasse à Comissão sem votação para que pudéssemos fazer aqui um debate que fosse profícuo, esclarecedor e que fosse, digamos, que fosse uma matéria em que conseguíssemos o maior consenso possível para aquilo que resultar no final deste processo. E porquê? Pronto, sob proposta do Governo estamos aqui a tentar implementar, cancelar, portanto, a retirar, era essa a palavra que me falhava, a retirar uma isenção que atualmente vigora e, portanto, todos nós gostamos de isenções, elas são naturalmente boas para os agentes económicos, mas, portanto, elas devem ser a exceção e não a regra, portanto, e elas, quando existem, devem ser justificadas, porque, senão, portanto, aquilo que estamos a fazer é subsidiar algum tipo de atividade com custos para todos e que poderá não ser do interesse total. Portanto, então, para retirarmos esta isenção que aparentemente, portanto, e tivemos anteriormente aqui uma audição que no fundo veio confirmar e reforçar aquelas que eram os nossos anseios sobre esta matéria, aparentemente, portanto, não está a cumprir os objetivos a que se propôs, que eram 2 ou 3, um deles era estimular, incrementar a produção nacional, que, pela informação que a própria Associação nos enviou ontem mesmo, portanto, tem um gráfico que costuma-se dizer que uma imagem vale por 1000 palavras, e aquele gráfico que nos enviaram é, de facto, bastante elucidativo sobre o aumento muito significativo nas importações dos biocombustíveis a partir de 2021, a partir de que entrou em vigor esta isenção, por contraposição à estabilização, ou até diria ligeiro decréscimo, da produção nacional após essa introdução dessa isenção. Isto, por um lado, portanto, não estará a cumprir o objetivo de aumentar a produção nacional. Um segundo objetivo, que seria de estimular também a questão da economia circular, em que não temos sequer garantias de que isso esteja a acontecer, porque sabemos que grande parte destes combustíveis, portanto, vem do Sudeste Asiático e, pela complexidade que vamos percebendo do controle sobre a origem dessas matérias, não temos, de facto, garantias que a economia circular esteja a ser estimulada e uma coisa é certa, portanto, isto vindo quase do outro lado do planeta, a pegada ecológica, essa é garantida que existe, portanto, estaremos a ser contraproducentes na persecução dos objetivos ambientais que temos. E num terceiro aspecto, a questão da autonomia energética da União de Portugal e da União Europeia, que garantidamente também nos está a melhorar com aquilo que conseguimos verificar com a evolução daquilo que aconteceu nos últimos anos. Por isso, as questões que lhe colocaria, e agradeço a tolerância, têm sobretudo a ver com estas matérias. Em primeiro lugar, se a produção nacional beneficiou ou não de biocombustíveis avançados, beneficiou ou não com esta isenção, ou se, por outro lado, estamos a subsidiar a importação direta dos biocombustíveis. Em segundo lugar, se é possível controlar a origem destas matérias, nomeadamente as que são importadas. Em terceiro lugar, fazendo aqui uma diferenciação clara entre os biocombustíveis líquidos e os gases renováveis, e tendo em conta aqui o plano de ação do biometano, que tem aqui a ver com a produção nacional e pode ser aqui um bom desígnio nacional, se por contraponto com os biocombustíveis líquidos, se estes de facto podem ser controláveis ou não,
E, por fim, colocava-lhe a questão se o eventual fim desta isenção se poderá ter algum impacto ou não no cumprimento das metas ambientais a que estamos comprometidos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Moraes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Engenheiro Jaime Braga e agradeço a disponibilidade para vir à Comissão prestar esclarecimentos que são fundamentais para que nós possamos também tomar decisões mais informadas. Sr. Engenheiro, da análise que fazemos à documentação que nos enviaram, há 2 ou 3 conclusões que saltam à vista. Desde logo, que a produção nacional teve um pico em 2019, mas depois que daí para cá tem vindo a diminuir. E em sentido contrário, a importação tem vindo a aumentar de forma sistemática e sustentada ao longo dos últimos 2, 4, 6, 7 anos, que é aqui o gráfico que temos. E a primeira questão é, a que é que se deve este decréscimo da produção nacional? Qual é a razão que leva a que haja uma diminuição da produção nacional? E uma outra questão relativamente às metas de incorporação física de biocombustíveis avançados. Isto é, continuamos longe da meta estimada dos 11,5%, segundo o gráfico que aqui temos. Quais são os caminhos que nós podemos percorrer para atingir os objetivos aqui identificados? O que é que fez com que as importações estivessem a crescer de forma sustentada ao longo dos anos e se acha que esta isenção que o Governo agora pretende terminar e que estimamos que tenha um valor de cerca de 100 milhões de euros à volta disso, se poderia, na sua perspectiva, ou não, ser usada em estímulos à produção nacional e em incentivos à produção nacional. E, portanto, a pergunta que se impõe é se a Associação Portuguesa de Produtores de Biocombustíveis concorda com o fim da isenção, se acha ou não, como já foi questionado, que esta isenção pode ter impactos ambientais e também é fundamental do ponto de vista do consumidor, se acha que o fim da isenção pode ter algum impacto no preço ao consumidor final dos combustíveis. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os colegas, cumprimentar também e agradecer a presença do Sr. Engenheiro Jaime Braga pela disponibilidade de estar aqui connosco neste âmbito da especialidade da proposta de lei 15 do Governo. Como sabe, é uma transposição de 3 diretivas europeias e também a questão da isenção, do fim da isenção do imposto que incide sobre os biocombustíveis. De alguma forma, o Governo escolhe aqui os combustíveis para um continuar de um aumento fiscal e um esbulho fiscal, desta vez numa altura em que tanto se fala de descarbonização e proteção ambiental. O Governo pretende acabar com a isenção fiscal sobre os biocombustíveis e gases de origem renovável. Questionamos aqui à APPB se esta será a altura e este é o caminho certo. Num contexto geopolítico em que a União Europeia também procura emancipar-se da dependência energética de países terceiros, este Governo quer desincentivar os investimentos no setor e a respectiva cadeia de valor e colocar um travão nos esforços de descarbonização do país. Portanto, somos da opinião que o Governo vai em contraciclo com o Plano Nacional de Energia e Clima, face ao que é dito sobre a política fiscal na Estratégia Nacional em relação ao hidrogênio, para a Política Nacional para o biometano. Concorda? E deixamos aqui esta segunda questão. Qual é a sua opinião sobre este assunto? Os benefícios fiscais são medidas de caráter excepcional, instituídas para tutelas de interesses públicos ou extrafiscais. No caso dos biocombustíveis avançados, foi instituída a isenção total sobre os produtos petrolíferos e energéticos, tendo em vista a persecução de metas de incorporação de biocombustíveis. Será, em sua opinião, que o Governo esqueceu de abandonar estas metas? A sua revogação trará um efeito errado no que diz respeito ao modelo de governação para os gases renováveis. Que sentido ambiental e económico faz revogar uma isenção
sobre biocombustíveis a manter em vigor a subsidiação em combustíveis totalmente fósseis através do desconto em taxas de carbono e no ISP do gás natural. Temos acompanhado de perto as recomendações e os pareceres de várias entidades que consigo interligam, a NAREC, a EPCOL, a própria NAREC dá-nos receio fundamentado que a revogação da isenção total do ISP que beneficiam os biocombustíveis avançados possa encarecer o preço dos combustíveis no consumidor final e reflete-se assim determinantemente na venda nos consumidores. A APP também acompanha este receio. Qual é a sua opinião sobre este assunto? E se entende que esta matéria da isenção fiscal deveria estar no mesmo decreto que transpõe 3 diretivas que nada têm a ver com esta questão? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Para uma última intervenção nesta primeira ronda, o Sr. Deputado André Abrantes Amaral, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o engenheiro Jaime Braga e agradecer a sua vinda à nossa comissão para nos ajudar a entender as implicações e as motivações por trás desta proposta do Governo. Eu vou aproveitar, antes de mais, para reiterar aquilo que disse na primeira audiência, de forma muito breve, o desagrado que a Iniciativa Liberal tem que esta discussão se esteja a dar no âmbito de uma autorização legislativa do Governo, ainda mais que incluía outros pontos bem mais consensuais, nomeadamente a harmonização de conceitos necessários para cumprir com diretivas europeias. Feito este ponto prévio, iremos abordar o tema que provoca esta audição, que é a proposta dentro da autorização legislativa que retira a isenção de ISP sobre os biocombustíveis. Olhando para a incorporação de biocombustíveis, reconhecemos a sua valência, enquanto forma de melhorar a sustentabilidade e a circularidade económica. Contudo, temos de reconhecer que é um combustível por natureza mais caro e que a sua incorporação obrigatória encarece o produto final, com consequências para o consumidor final, que, com a retirada da isenção do ISP, sai duplamente penalizado. Assim, Sr. Engenheiro Jaime Braga, eu pergunto-lhe, se a União Europeia quer retirar os incentivos fiscais, não deveríamos, ao contrário, estarmos a pensar no futuro da incorporação dos biocombustíveis? Esta é a minha primeira pergunta. A segunda, como vê a trajetória de evolução do mercado dos biocombustíveis? E em Portugal, como vê as empresas, como é que vê as empresas estão ou não a adaptar a este mercado? Também neste sentido, considero que faz algum sentido avaliar o que teoricamente justifica o fim desta isenção, nomeadamente a incapacidade de fiscalizar devidamente as fontes de produção dos biocombustíveis. De acordo com o Governo, a existência de biocombustíveis produzidos com recurso ao óleo de palma e outros meios que não resíduos é um dos motivos que leva ao fim desta isenção. Mas sim é. A questão não deveria, isto é a primeira da última ronda de perguntas, a questão não deveria ser a aposta na fiscalização e possivelmente na diferenciação entre biocombustíveis com garantias de certificação e biocombustíveis sem garantia de recurso a resíduos? Ou, dito de outra maneira, não estamos a penalizar os consumidores por incapacidade de fiscalizar e diferenciar quem produz devidamente e quem produz sem ter por base os princípios que justificam a sua isenção? Outra pergunta, que melhorias, no seu entender, estão a ser planeadas para assegurar a conformidade com as normas ambientais e evitar o uso de matérias-primas não sustentáveis em Portugal? Agora, noutra perspectiva, e olhando para o mercado de produção de biocombustíveis em Portugal, gostaria ainda de aproveitar esta ocasião para lhe fazer algumas perguntas sobre o setor. Qual é o mercado dos produtores portugueses a nível de exportação? De onde são provenientes as matérias utilizadas na produção? Por favor, pode repetir a questão, Sr. Engenheiro. Esta última? Qual é o mercado? Se me permite, eu ainda não sou estenógrafo. Não sou estenógrafo. Eu peço desculpa, o meu problema é o tempo, mas... Eu faço questão Claro. de responder o melhor possível a todos os... Sim, eu agradeço, Sr. Engenheiro. O meu problema é só a questão do tempo, por isso é que mas eu poderei lê-lo mais devagar. Está bem. Com certeza. Mas repita, o meu problema é só a questão do tempo. Eu, por mim, falaria mais devagar. Diga, senhor. Sim. Não sei se apanhou alguma das anteriores. Eu pensei em apanhar quase tudo, mas ia começar as questões
Sim, agora eram sobre algumas perguntas sobre o setor, são estas, são 3, 4. Qual é o mercado dos produtores portugueses a nível de exportação? De onde são provenientes as matérias utilizadas na produção de bioenergia? E se o nosso mercado aposta em biocombustíveis de terceira geração? Se o nosso mercado aposta em biocombustíveis de terceira geração. E ficamos assim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, tem 12 minutos para responder aos Srs. Deputados. Faz favor. Não partiu. Está bom. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou procurar responder a todas as questões, apesar do ritmo ser violento, não é? Enfim, e eu não ter, digamos, prática destas lides, felizmente. Não é? Muito bem. Primeira questão, Sr. Deputado Alberto Fonseca, do PSD. A questão é muito simples. Se há dificuldades, a Associação tem, neste momento, e não hesita em o dizer, de resto já, um problema. Não tem consenso interno. O consenso portanto, alguns dos associados defendem a manutenção da isenção, outros consideram que não estão criadas condições para ela ser funcional. Atenção, não é um problema de rejeição ou de aceitação, é um problema prático. Aquilo em que há consenso é que é na diferença estrondosa na fiscalização dos operadores. Portanto, a APPB enviou em avanço os dados quantitativos que resultam exclusivamente de informações da Autoridade Tributária, do LENEG e da Direção-Geral de Energia. E a verdade é simples como isto, são factos que foram já devidamente sinalizados numa das intervenções. A meta aumenta, a incorporação física não tem aumentado. Isto não é nenhuma burla, deve-se ao sistema legal da dupla contagem das matérias residuais. Ou seja, se tudo for oriundo de matérias residuais, a meta de 11,5% cumpre-se com metade, com 5,75%. Portanto, não há aqui grande mistério. O que acontece é que a meta vai subindo, mas a incorporação física, que é aquilo que descarboniza e aquilo que permite negócio às empresas, que é entregar produto, não aumenta. E, portanto, há aqui uma questão que se põe que será que o regime atual, que não só resultante da isenção, atenção, que há aqui um binómio que a APPB faz questão de salientar. A isenção só por si não é um tema. Tem que ser ligada ao regime de obrigações legais e ao regime de fiscalização. Trata-se de matéria residual, portanto, só funciona com rastreabilidade e com fiscalização. Portanto, a posição da APPB é que esta situação é assim, a isenção é uma decisão política e, teoricamente, toca a todos. É neutra. Tanto faz aos produtores nacionais como a quem coloca cá produto vindo do exterior, teoricamente. Mas neste mercado, que tem restrições ambientais, se não houver cuidados de rastreabilidade, ou eles forem diferenciados, dá-se uma enorme distorção da concorrência. E é nesse sentido que a APPB sempre se manifestou, e aqui desde 2019, conforme informação sintética que eu enviei ontem, não deixou de
pugnar por um mínimo de equidade na fiscalização. E a verdade é esta: um produtor nacional de biocombustíveis está sujeito à diretiva de emissões industriais, ou seja, ao esquema mais gravoso de licenciamento, que é a licença ambiental, onde é escrutinado, onde lhe é exigido rendimento na produção de resíduos. Porque, atenção, os resíduos não se fabricam, os resíduos acontecem por imperfeição tecnológica. E, portanto, um produtor em Portugal é escrutinado pelos resíduos que produz, ou seja, não produz o que quer e lhe apetece. Minimiza, é obrigado. Segundo ponto, a seguir é, passando todo o esquema de trânsito de matérias residuais, é escrutinado pela APA, as guias de resíduos, tudo. Portanto, não há hipótese, a rastreabilidade é real em Portugal. E ainda bem, de alguma maneira. Segundo, na fabricação temos fiscalização. A ENSE vai, pelo menos de 2 em 2 meses, às empresas, rastreia, exige amostras do biocombustível que está a ser produzido, obriga ao controle da norma portuguesa, que é mais gravosa que a norma europeia, e o produtor nacional é obrigado a entregar à ENSE, embora sob sigilo, a lista dos seus contratos e dos preços. Portanto, há um controle total. Nas importações, por lei, é apenas obrigatório o certificado internacional de sustentabilidade e a indicação da quantidade de biocombustível que foi colocada no lote. Eu diria que chega esta descrição para chocar qualquer um. Ou seja, a isenção é igual para todos, teoricamente, é desvirtuada pela diferença de fiscalização. E, portanto, a luta é equidade na fiscalização. Controle de origem. É muito simples. Porquê é que em 2021 a entidade coordenadora da sustentabilidade eliminou a obrigatoriedade de identificação dos produtores de biocombustíveis importados? Não se sabe quem os produziu. Apenas um certificado em papel. Tenho muita pena, mas em matéria de resíduos e de sustentabilidade é preciso mais do que um papel, é preciso cruzamento de dados. E aquilo que vem na Diretiva Europeia Renováveis 2 sobre a base de dados ainda não está em funcionamento. Ou seja, não se sabe se um papel é usado uma ou mais do que uma vez. E é necessário cruzamento de dados. Esta é a dúvida da APPB, muito mais do que o tema fraturante de isenção ou não isenção. Ou seja, a indústria e as empresas adaptam-se à lei, desde que a lei seja equitativa. Mas, portanto, em termos de controle de origem, por questão colocada, pois eu não tenho a menor dúvida que na audição anterior, e eu tenho muitos contactos com a ENSE, manifestaram dificuldades em controlar matéria-prima vinda fora. Desculpem, mas não é possível. E aí eu penso que receberam por escrito nos pareceres que pediram uma descrição muito concreta de qual é o esquema francês, o esquema italiano, ou seja, para alguém colocar biocombustíveis em França ou na Itália ou na Bélgica, há um conjunto de requisitos que não são exigidos em Portugal, pelo menos, que eu saiba, a identificação de quem produziu os combustíveis e a sua capacidade de produção e que resíduos é que, ou que matérias-primas é que tencionam utilizar e de onde. Isso é exigido a qualquer empresa que queira exportar, é exigida, e agora adiante-me e respondo já em parte
ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, a capacidade de importação, pois temos qualquer coisa como 200 e muitos mil metros cúbicos de biocombustíveis em 2024 e as exportações, tanto quanto se sabe, rondam os 60 mil, sobretudo por duas empresas associadas da APPB, que são exportadoras normalmente. Mas têm de cumprir toda uma inscrição prévia para onde querem exportar. E, portanto, esse é outro ponto de equidade que se pretende. Ou seja, o sistema de isenção em si mesmo não é bom nem mau. É algo que o Estado decidiu dar para estimular. Mas, se não for regulamentado, dá o espetáculo que está aqui, resultante de factos oficiais. Ou seja, a produção nacional, objetivamente, não cresce. Digamos que, benevolamente, não, está decrescente, mas podemos dizer, para não ser faccioso, que lamentavelmente não cresce e as importações crescem velozmente. A legislação europeia, de alguma maneira, ao penalizar os biocombustíveis ditos de primeira geração, ou seja, o biodiesel ou o bioetanol, favorecendo genericamente os óleos vegetais hidrotratados, chamado HVO em sigla. Ora, os HVOs são produzidos em refinaria própria ou nas refinarias de petróleo. Portanto, naturalmente, pela evolução, digamos, legislativa, o setor petrolífero está mais bem posicionado em termos de futuro. Mas isso é uma tendência. Finalmente, em termos de... Eu não quero privilegiar nenhuma pergunta, porque crescem as importações, não tenho a menor dúvida. O que não é controlado é mais barato. E por aqui me fico, não é? Portanto, Sr. Deputado, Sra. Intervenção do Chega, líquidos ou gases? Líquidos e gases são realidades diferentes. Porque os biocombustíveis são colocados em percentagem de uma matéria basicamente fóssil. Os gases, em princípio, serão utilizados num estado puro, que são realidades completamente diferentes e, digamos que eu não estava, a APPB não estava à espera que os gases fossem misturados com os líquidos. Muito sinceramente. São realidades e destinos que não são iguais. Quanto à evolução do mercado dos biocombustíveis, a bioenergia, por natureza, tem limites. Não é infinita. Porque não podemos matar a natureza toda para fazer combustíveis. Por isso é que é preciso fiscalização. Não é algo que se vá buscar uma mina, que por acaso também acaba, mas com muito mais tempo. Portanto, a evolução do mercado dos biocombustíveis é a sua racionalização. E o programa, agora não dos biocombustíveis, mas do biometano, é uma prova dessa racionalização. É procurar o valor máximo ao maior rendimento. E essa devia ser a linha muito mais do que a diferenciação ou a não neutralidade tecnológica. Portanto, porque na bioenergia temos a matéria agrícola direta, e depois temos duas classes de resíduos. Os chamados resíduos em grande quantidade, como os óleos alimentares usados, e os resíduos que resultam da imperfeição da tecnologia humana, que não consegue ter 100% de rendimento em nenhuma operação. Ora bem, portanto, garantir que os óleos alimentares usados ou semelhantes são mesmo usados é um problema de fiscalização, mas atenção, no mínimo, os óleos alimentares usados atingem, no mínimo, 20% do óleo virgem que foi no mercado. Cuidado, num resíduo, se atingirmos 3 ou 4%, já estamos com um rendimento que
na minha anterior encarnação da indústria, torceria o nariz a um rendimento tão baixo. Ou seja, estamos a falar de possibilidades bem menores. Mas há uma obrigação de levarmos isso ao extremo com credibilidade. E essa é a mensagem desta associação. Tem que haver credibilidade, tem que haver confiança. Sobretudo, o problema das isenções é que, estando a mexer no dinheiro dos contribuintes, a obrigação de credibilidade é acrescida. Ou seja, outra bandeira da APPB é que o controle e a fiscalização têm que ser proporcionais aos benefícios concedidos. Ponto. Eu não sei qual a proveniência das matérias-primas. Posso dizer que eu não gostaria mais de me centrar nos produtos do que nas matérias-primas. Ora bem, as matérias-primas são publicamente conhecidas. O Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia tem essa informação trimestral. Se necessário, eu disponibilizo-a aqui, mas não sou eu a origem da informação. Ela existe e pode ser fornecida, é pública. É pública para quem souber encontrá-la. Não é fácil de encontrar. Aí, felizmente, consigo responder integralmente a esta sua pergunta final. Eu não sei se consegui responder totalmente a tudo. Peço desculpa se... Temos mais uma ronda, Sr. Engenheiro. Vamos ver se coisa, não foi por, algum dos senhores deputados quer intervir. O Sr. Deputado Alberto Fonseca tem 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só alguns segundos. É só uma questão que eu julgo que não foi respondida, que foi a última que coloquei, se o fim desta isenção se poderá ter impacto no cumprimento das metas ambientais a que nos propusemos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nada a acrescentar, Sr. Deputado? Não, era só também para questionar, porque eu também perguntei inicialmente se prevê algum impacto no preço, terminando a isenção. Igual, se me permitir, igual no mesmo sentido, fiz essa pergunta até com os contributos da ANAREC, que tinha dito que se refletiria, e portanto era a pergunta era no mesmo sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma última pergunta da minha parte. Tive alguma curiosidade, o Sr. Engenheiro, quando falou, disse que esta questão da isenção não era consensual entre os associados da associação que Vossa Excelência é secretário-geral, dizendo que não é funcional. Portanto, eu queria quais os argumentos daqueles... Consensual, e também acho que falou que também não era funcional, posso ter percebido mal. A questão que eu lhe colocava era a seguinte: aqueles que defendem a isenção, qual é o argumento que usam, obviamente não interessa saber quais, e aqueles que não a defendem ou que acham que devia ser aplicada de uma forma diferente, quais são os argumentos desses que não veem nenhum benefício nessa isenção. Muito obrigado. Tem... Pois. Desculpe. Quer repetir a resposta? Tenho que repetir a resposta. O impacto, se estamos a falar de 100 milhões de euros que o consumidor poderá passar a pagar, o negócio dos combustíveis ainda à roda de 10 mil milhões. Desculpe, perdoem-me se forem 9.900 ou 11 mil, não é isso que estará em causa. Portanto, o impacto, se houver repercussão, é 1%. Vale a pena. Não, a conta não é preciso ser do setor para a fazer. Pode é ser incorporada na margem, pode não ser repercutida. E aqui, reparem, eu pertenço aos conselhos, eu presido ao Conselho da ERSE para os combustíveis.
E, portanto, eu sei qual é a composição de um combustível. E o biocombustível é uma ínfima parte. 52% é a parte dos impostos na gasolina, 48% é no gasóleo. Portanto, é uma falácia potenciar esse bruto aumento. A diferença chega à diferença de fiscalidade entre Portugal e Espanha. É bem maior. Portanto, com certeza que há impacto, é 1%. Portanto, é à roda de 1 cêntimo. Não é? Dependendo das coisas. Portanto, não vale se for repercutido. Quanto agora a outra questão da associação não haver consenso. Alguns consideram que, digamos, o benefício que tiveram com esta isenção vale a pena. Outros olham mais para este gráfico que eu vos entreguei ontem e dizem, nós não crescemos, portanto, em diferencial estamos a perder. Isto é muito pouco interessante nas condições atuais. Ou seja, a luta é a questão da equidade na lei e na fiscalização. Basta dizer que a lei atual tem esta peculiaridade. Produtor é só o que produz em território nacional. A outra espécie são importadores, ou seja, o produtor é desconhecido. Mas como na gênese está a legitimidade da produção e daquilo que a originou, perdoem-me, mas é incompreensível a lei. Portanto, eu aqui queria dar quando a ENSE certamente disse que era muito difícil ou até que não tinha todas as ferramentas legais para poder fiscalizar, começa por aí. É que a ENSE não pode fiscalizar o que não existe na lei. Não existe produtor estrangeiro. Portanto, como é que eles vão lá? É claro que podem ir lá, mas legalmente têm defesa. E, portanto, a frustração da APPB começa nos termos da lei atual, que há 5 anos que pedimos, e de resto, se a Comissão permitir, eu tenho aqui um exemplar de papel e uma pen com toda a documentação da chamada, perdoem-me, da chamada linha do tempo que eu vos enviei, portanto, todos estes documentos, que eu faço já aqui a entrega ao Sr. Presidente. Depois distribuímos pelos seus deputados, está bem? Muito obrigado. Comprova todo o esforço ou até os apelos que fizemos aos sucessivos governos. E aí permitam uma neutralidade política. Tanto faz ser PS como PSD. O apelo tem sido igual. Eu não sei se respondi cabalmente a todos os que ainda falam. É que a cabeça procura estar centrada e posso-me esquecer de coisas. Posso responder indiretamente. A meta de avançados, o ano passado, era 0,2% ou 0,3%. Este ano é 1%. Físico, 2%, com a dupla contagem. Houve algum problema para cumprir a meta? Não, senhora. Quando há uma obrigação legal, há que cumprir. Quando a taxa de carbono pode subir desmesuradamente, há que fazer contas. Portanto, as metas, desde que sejam minimamente realistas, cumprem-se. As empresas adaptam-se. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Mais alguma questão? Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela sua presença. E, mais uma vez, muito obrigado. Está terminada a audiência.